Agora, nós temos que fazer aqui uma pergunta, Haroldo. Porque imaginemos que essa intuição, a partir do Shakespeare, faça sentido. Em 2016, o modelo dominante era o Iago, o vilão dissimulado. Em 2024, o modelo é Ricardo III. Porque em 2024 aconteceu algo, foi daí que, para mim, essa intuição se solidificou. Que é muito impressionante, Haroldo. Eu acho que nós não estamos ainda sendo capazes de compreender, porque está acontecendo. O que o Elon Musk fez à frente do X não tem paralelo nos últimos 200 anos, Haroldo. Primeiro, a cronologia. O Elon Musk deu uma entrevista para um âncora da CNN, que ele contratou, o Don Lemon, que despediu logo depois de fazer uma entrevista com ele. E ele disse para o Don Lemon que ele não tinha candidato. Que assim que ele tivesse candidato, ele anunciaria. Como é que ele anunciou? Ele fez um space no X. Ele com Donald Trump. Eu não preciso dizer que eu escutei o space inteiro. Nesse space, o Elon Musk anunciou o apoio ao Trump, esposando uma teoria conspiratória que é espantosa. É o The Great Replacement. Que, na verdade, é uma teoria que começou na França com um intelectual reacionário, muito reacionário, Renaud Camus, que publicou um livro chamado Le Grand Remplacement. E a grande substituição seria dos valores greco-romanos, judaico-cristãos, europeus, ocidentais, alta cultura, pela invasão islâmica que estaria acontecendo na França. Isso repercutiu num romance literariamente fantástico, ideologicamente realmente uma miséria, que é Soumission, do Michel Houellebecq. Da onde vem essa... E isso foi adaptado nos Estados Unidos, a teoria do Great Replacement, a ideia de que os democratas colocariam milhões e milhões de imigrantes nas fronteiras para que eles votassem pelos democratas. Essa era a teoria conspiratória dominante da eleição de 2024. O Elon Musk aderiu a essa teoria no ar. Agora, nota ao pé de página. De onde vem essa teoria, na verdade? A minha hipótese, Haroldo, é que essa teoria é uma atualização chocante e inesperada de algo que dominou o século XIX, caribenho e latino-americano, e mesmo norte-americano, que era o famoso medo do Haiti. Ou seja, o terror que havia entre as elites escravocratas de que a revolução do Haiti se espraiasse por outros países escravocratas. No Brasil, o Brasil do século XIX é dificilmente compreensível se nós não entendemos que a razão, o momento que unia Luzias e Saquaremas, liberais e conservadores, o momento que os unia era o momento em que surgiu o terror do Haiti, o medo do Haiti. Então, essa teoria do Grand Remplacement ou do Great Replacement é uma atualização chocante do medo do Haiti. Mas o que fez o Elon Musk? Ele tornou o X um porto seguro para a difusão de teorias conspiratórias as mais aberrantes. Mais do que isso. Ele talvez tenha comprado o X para isso, né? É isso. É isso mesmo. Essa é a intenção, Haroldo. Aí depois a gente vai chegar na pergunta, mas me acompanhe. Nas semanas anteriores à eleição, ele divulgou algo próximo a 100 postagens deliberadamente falsas contra a campanha da Kamala Harris. Ele divulgou na sua conta pessoal um vídeo no qual a Kamala Harris, no Senado, fazia um discurso em que ela pedia voto dizendo: vote em mim. Por quê? Ela dizia: because I'm a puppet of the deep state. Ou seja, porque eu sou uma marionete do sistema. É falso. Você sabe, claro que você sabe, Haroldo, para os que agora nos acompanham, que é chocante. O número de visualizações que as postagens falsas do Elon Musk obtiveram há poucas semanas das eleições presidenciais norte-americanas é um número inacreditável de 2 bilhões de visualizações. Feito ao ar livre, sem nenhuma dissimulação. Quando ele difundiu este vídeo da Kamala Harris falso, uma pessoa o interpelou, dizendo: o senhor não sabe que este vídeo é falso? Feito com inteligência artificial? Resposta do Elon Musk: eu tenho o print, claro. Resposta do Elon Musk: consultei meu advogado e pelo que ele me disse, a paródia continua sendo legal nos Estados Unidos. Isso não é paródia, Haroldo.
Percebe? Então, a presença do X é algo espantoso e deve nos preocupar para... Se eu conseguir escrever esse livro, ele só poderá ser escrito porque há uma hipótese por trás. Então, imaginemos que a descrição é razoável. Ela não é suficiente. É preciso... Como é possível que hoje essa explicitude seja concebível? Proposta, Fabiana, proposta, Haroldo, para que pensemos. Eu proponho que o capitalismo hoje, ou o que poderíamos chamar da forma capitalismo, vive a sua crise mais grave. Mas, Fabiana, eu quero dizer isso com todo o cuidado do mundo. Senão você vai achar que eu sou um youtuber stalinista que acredita que o comunismo volta amanhã. Não é isto. A crise mais grave que o capitalismo vive, porque não é mais as famosas crises cíclicas, identificadas com extraordinária inteligência pelo Karl Marx no século XIX. Não é uma crise de modificação das relações de produção, de demanda. Não. Estou propondo, Haroldo, que a crise que o capitalismo vive hoje é uma crise da utopia do capitalismo. O capitalismo como ideia-força, e todos esses sistemas, na verdade, são ideias-forças colocadas em prática. O capitalismo como ideia-força tem um princípio: a acumulação infinita de riqueza. O filho terá uma casa mais valiosa que a do pai, gera uma casa mais luxuosa que a do avô, quer uma casa que o bisavô sequer imaginou que poderia existir, não é isso? Isso é o American Dream, o American Way of Life. Há no inglês americano, Haroldo, uma palavra que eu aprendi quando fiz doutorado nos Estados Unidos, eu nunca esqueci, embora não soubesse o que fazer com ela, talvez finalmente tenha chegado a hora. A palavra é one-upmanship. Olha que palavra linda. Isso não havia no inglês britânico. Essa palavra é uma síntese do capitalismo norte-americano. Olha, one, up, acima, manship. É a habilidade de sempre estar um degrau acima na escada social, de sempre estar um degrau acima na acumulação de riqueza infinita. Sem essa ideia-força, Haroldo, o capitalismo não se sustenta. Sem essa ideia-força, o empreendedorismo selvagem, que, na verdade, é uma adaptação inesperada do evolucionismo social do Herbert Spencer do século XIX, hoje, a maneira pela qual se entende o empreendedorismo. Isso só é possível se puder preservar a ideia de uma acumulação infinita de riqueza. Sem isto, o capitalismo perde força. Agora, o que o mundo de hoje deixou claro é que esta ideia-chave do capitalismo, artes plásticas para quem gosta, tudo está dito nas telas, absolutamente tão kitsch, que se tornam interessantes, do Norman Rockwell, esse artista americano da década de 50, que pinta um pouco o sonho, o American Dream, Norman Rockwell. A ideia de que era possível acumular riqueza de forma infinita tinha uma ideia por trás, Haroldo, que nunca tinha sido explicitada, embora tenha sido violentamente colocada em prática. A ideia, e essa é a minha intuição, Fabiana, a ideia é de que a natureza, de igual forma, era um depósito infinito de novas riquezas. A tração animal já não é suficiente? Carvão. Carvão já não dá conta? Gás. Descobre-se o petróleo, energia eólica. A ideia de que sempre haveria uma forma nova para preservar o caráter inesgotável das riquezas naturais. Não é isso, Haroldo? Por que é que a extrema-direita, aí as pontas começam a se atar? Mas você vê que eu não estou pensando mais alto. Assim, tem uma parte do eleitorado e uma parte do planeta que se fia nisso violentamente. Isso. E está nessa disputa. Exatamente, Haroldo. Então, veja, essa era a ideia-força. Não é casual, então, e as pontas começam a se atar, que a extrema-direita transnacional tenha adquirido visibilidade pela primeira vez através da matriz de todos os negacionismos, o negacionismo climático. A extrema-direita não pode aceitar a hipótese da crise climática. Porque se aceita a hipótese da crise climática, o capitalismo inteiro precisa ser reformado. Não é mais possível seguir com a ideia de uma acumulação infinita de riqueza, porque o planeta está se exaurindo, está sendo esgotado. Resposta da forma capitalismo a essa crise. Proponho, Haroldo,
A resposta é tripla com apoio. Vou ver se faz sentido. A resposta, em primeiro lugar, é o que eu chamo... isso mesmo, Fabiana, é uma antropofagia. Fabiana, que bom, mas não é uma antropofagia. Vamos recordar eu ia dizer Haroldo de Andrade, o Oswaldo de Andrade. O Oswaldo de Andrade. Na crise da filosofia messiânica, a tese que ele apresentaria para se tornar doutor em filosofia na USP, e o concurso foi... Acabaram com o concurso, porque ninguém dava conta do Oswaldo de Andrade andando nos corredores da USP falando da sua tese. A crise da filosofia messiânica de 1950, no segundo parágrafo, ele propõe uma distinção entre antropofagia e canibalismo. Ele diz que antropofagia é quando você, de fato, somente assimila o que você admira. Canibalismo, diz ele, é uma antropofagia de baixa voltagem. Então, e veja, Fabiano, que importante, desde os anos 80, o mercado financeiro americano e o capitalismo lançam a mão da noção de canibalismo para dar conta do que eles chamam dos sharks, dos tubarões do mercado, aqueles que devoram os outros. É isso mesmo, veja. Então, hipótese, Haroldo. Tem programa, né? Tem reality show com esse título. Isso, nadando entre os tubarões. Isso, exatamente. Então, veja. Proposta. A forma capitalismo reagiu através da articulação de 3 fatores. O que eu chamo de, proponho denominar de neoliberalismo predador, não é mais o neoliberalismo lá Margaret Thatcher. Porque hoje, você preservar a predação da natureza como se fosse um dado aceitável é um neoliberalismo predador. Que se baseia de igual forma, então é a superexploração dos recursos naturais que se extinguem, que se baseia de igual forma na superexploração de uma categoria que começa a desaparecer. E o desaparecimento dessa categoria, Haroldo, tem consequências teóricas enormes. Karl Marx não existiria sem essa categoria. A sociologia não teria se estruturado sem essa categoria, que é o trabalho, concebida como uma relação de troca. Essa categoria está se perdendo pelo empreendedorismo selvagem, que é a uberização do trabalho no mundo inteiro, que, na verdade, é uma precarização da vida em todas as suas esferas. Então, neoliberalismo predador, uberização do trabalho, precarização da vida. Isso somente pode ser feito com um projeto político autoritário. Não há alternativa, Haroldo. Espontaneamente, ninguém vai abrir mão. Claro, ninguém vai achar que é bom trabalhar 14 horas por dia. Agora, como é que isso é possível? Guerra cultural. O que significa... Então, é isso. Faz sentido, Haroldo, essa estrutura? Claro. Fabiana, eu acho que é isso que nós estamos enfrentando. Não é que sejam paranoicos, que a sociedade seja paranoica. É que se está lançando mão dos recursos tornados disponíveis pela primeira vez na história da humanidade, que é um tipo de comunicação que inventa uma impossível simultaneidade. Haroldo, alguém de Singapura, de Quixaramobim, de Capão Redondo, de Caxias, de Nova York, podem estar dialogando conosco agora. Mas alguém pode difundir uma fake news agora que afete o planeta inteiro. Então, essa impossível simultaneidade, que nunca existiu nessa proporção na história da humanidade, implica uma aceleração do tempo, implica uma destruição da ideia de política, implica um certo ensombrecimento constante do espaço público e da capacidade de racionalidade, cujas consequências nós estamos vivendo agora. Então, eu proponho, Fabiana, que você perguntou, neoliberalismo predador, uberização do trabalho, que quer dizer precarização da vida, projetos políticos autoritários que sempre enfrentam problemas complexos com soluções simplistas, mas como isso pode permanecer junto? A guerra cultural. Nós estamos enfrentando uma máquina infernal, Haroldo.